nosso socorro. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos buscar ao nosso Deus uma oração de invocação. Irmãos, é como eu sempre falo, a exemplo de Cristo, que se esvaziou da glória de ser Deus e humildemente se fez em forma de servo para ver neste mundo tenebroso resgatar a sua igreja, vamos nos esvaziar também de tudo que habita a nossa mente, preocupações, euforias, anseios. Desarme-se de tudo e concentre-se agora apenas em cultuar a nosso Deus. Vamos a uma oração de invocação. Oremos. Pai glorioso, sublime, eterno, excelso, Deus Criador dos céus e da terra, a Ti, Deus, queremos prestar um culto nesta manhã, um culto de adoração a Ti, Senhor, um culto que somente o Senhor é digno de receber, porque o Senhor é real e bem presente. O Senhor é presente na vida do seu povo. E a todos aqueles que o buscam em verdade, o Senhor, pela sua misericórdia e favor, o Senhor se faz achar. Por isso, Pai, com todo respeito e reverência, nós pedimos ao Senhor que receba o culto que pretendemos prestar nesta manhã, porque este culto é somente para o Senhor. Somente o Senhor será cultuado aqui, somente o Senhor será glorificado, somente o Senhor será adorado, somente a Sua palavra será pregada aqui. E pela Tua graça, Pai, nós lhe pedimos que o Senhor venha iluminar, ó Deus, Tua palavra revelada e nos instruir, dando a direção do caminho a seguir. Obrigado pela Tua graça e amor. Receba, Deus, este culto para a honra e glória somente do Teu nome, no nome santo e poderoso do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar-se. Domingo do Senhor 35. Os que querem acompanhar, está na página 97. O ensino precioso do Senhor aqui. Se quiser acompanhar, na página 27, Dia do Senhor 35. Pergunta 96. O que Deus exige no segundo mandamento? Resposta: que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de modo diferente daquele que Ele nos ordenou em Sua palavra. O segundo mandamento, ele proíbe expressamente fazer imagem de Deus. Nós não devemos fazer nenhum tipo de imagem sobre Deus. Primeiro, a questão que nós vamos trabalhar aqui é a questão da idolatria. Quando se faz uma imagem, seja ela do que imaginamos ser Deus Pai, ou Espírito Santo, ou Cristo, nós estamos fabricando um ídolo, porque essas imagens, elas não representam a divindade. Então eu quero convidar a todos que possam abrir suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Convido a leitura a partir do verso 18. O verso 18 já começa com uma pergunta. Essa pergunta é aquele tipo de pergunta que é uma crítica, que é uma censura, que já ao descrever o pensamento, Isaías aqui ele começa esse pensamento a partir do verso 18 com uma pergunta. E essa pergunta diz assim: com quem comparareis a Deus? Com um homem pequeno, falho, que tem a mente corrompida, que tem a imaginação corrompida. Aquele mesmo homem que Deus graciosamente deu a sua palavra para que nós pudéssemos nos fundamentar nela.
justamente para nós não sermos dispersos, cada um pelo seu próprio caminho, seguindo a imaginação humana, ou seguindo a imaginação de um outro semelhante a nós. Deus não é semelhante a nós. Deus é superior a nós, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus. E Ele nos deu a sua santa palavra para que nós não nos percamos. E aí o homem, ao longo do tempo, quer fazer imagens para demonstrar Deus. Mas como? Comparar Deus com que imagem? Com a imaginação de qual ser humano nós vamos comparar Deus? Com qual criatura nós vamos comparar Deus? Então ele começa aqui uma pergunta, né? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O que existe no mundo para que possa ser representativo com fidelidade a quem é Deus, a grandeza de Deus? E ele vai indo aqui, eu vou ler até o 25, tá? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para nele habitar. E Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se seca. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Então, por essas perguntas, né, Isaías, como um profeta, na época o profeta era o porta-voz de Deus, como hoje é a Bíblia, Deus fala através dele da seguinte maneira: a quem me comparareis? Diz o santo. Aqui no verso 25, né? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Então, quando você faz uma imagem de Deus, você está querendo dizer que Deus é igual àquela imagem que a sua imaginação criou. E nós devemos entender essa sua imaginação como uma representação de Deus. Isso é um insulto, isso é uma afronta. Então, é por esse motivo, irmãos, que nós não devemos fazer imagens de Deus, da divindade, de Cristo, né? Vamos à pergunta 97. Então, não podemos fazer nenhum tipo de imagem? Resposta: Deus não pode, nem deve, ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe de fazer ou ter imagens delas para adorá-las, ou para servi-lo por meio delas. Então aqui duas coisas. Primeiro, Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas, nós podemos fazer imagens delas, mas não para adoração. Então, nós podemos fazer uma estátua, né? A nossa própria imagem, hoje em dia, em épocas de rede social, né? A maioria de nós tem a nossa imagem ali, não tem? Nós temos a nossa própria imagem ali, tá? Então, o que acontece? Deus não pode, de maneira alguma, ser visivelmente representado. A criatura pode, mas a criatura, a imagem que seja feita, se fizer uma estátua de Tiradentes, né? Dos heróis nacionais, tal, você pode até fazer, mas você não pode prestar adoração a ela. Pergunta 98. Quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para os leigos? Resposta: não, pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele não quer que o seu povo seja ensinado por meio de ídolos mudos,
mas pela pregação viva da sua palavra. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Leremos o capítulo 4. Peraí que eu perdi a referência. Desculpa, irmãos. Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 18. As pessoas falam assim, antes uma pequena explicação. As pessoas falam assim, não, mas nós fazemos uma imagem da divindade de Deus para instruir, para ilustrar, para que a pessoa possa entender melhor a divindade. Veja o verso 18. Que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. O profeta Abacuque, ele fala que as imagens, elas são mestras. Aqui mestras é no sentido de professores. Eles são professores de mentira, eles ensinam a mentira. Então, quando nós queremos instruir as pessoas sobre Deus, nós devemos usar a palavra que Deus revelou e não criar uma imagem segundo a nossa imaginação para representar Deus. Mesmo que nós façamos isso de boa intenção, esta imagem não está instruindo aqueles que nós queremos instruir na verdade, porque essa imagem ela está representando uma mentira, porque não tem como nós representarmos Deus através de uma imagem. Então as imagens, eles são professores de mentira. Então a única maneira que temos de representar Deus é através da sua palavra revelada, que fala que Cristo era a imagem de Deus. Cristo é o verbo, é a palavra. Então através da revelação de Deus na sua palavra é que nós podemos representar Deus. Algumas pessoas falam, mas Cristo nós podemos representar, porque Cristo, nós cremos que Ele veio em forma de homem e morreu na cruz. Então nós podemos fazer um homem pendurado numa cruz, porque isso de fato aconteceu e a palavra diz. Mas não podemos também usar essa imagem, porque Cristo, Ele tem duas naturezas que não podem ser separadas. Porque se nós olharmos Cristo separando as suas naturezas, nós não entenderemos a doutrina da vinda do Deus que se fez um de nós, a doutrina principal do Evangelho, da fé cristã. Então, Cristo ele tem a natureza humana e a natureza divina. Essas duas naturezas, elas são inseparáveis. Quando eu faço uma imagem de um homem sofredor pendurado numa cruz, eu estou apenas colocando uma imagem de um homem. Eu não estou colocando ali a essência divina de Cristo, que reina e virá para vencer, vencendo e para vencer. Então, qualquer homem que morreu na cruz, o Império Romano crucificou mais de 200.000 pessoas. A pena capital para a morte, a principal dos romanos, era a cruz. Eles tinham três ou quatro penas de morte, A principal era a cruz. Na cruz morreu mais de 200.000 pessoas. Então, quando eu coloco um homem sofredor pendurado numa cruz, eu posso estar representando qualquer outro homem. Então, e eu também estaria, mesmo que a intenção seja Cristo, estaria separando a divindade de Cristo da sua natureza humana, o que não é possível. Então nós vemos pela palavra de Deus, não opinião pessoal de minha ou de quem quer que seja, que não é possível adorarmos a Deus por imagens e nem podemos representá-lo por imagens. Eu chamo a atenção para um fato dos dias atuais. Muitas pessoas usam imagens cristãs, usam imagens nas redes sociais, usam uma imagem de Cristo, uma imagem, às vezes até para fazer aqueles memes, ou então para algum ensino, ou ilustração de algum texto. A palavra de Deus nos proíbe totalmente de fazer a imagem de Deus. O próprio Deus pergunta: a quem me comparareis? É como se Deus falasse: você está me comparando com isso? Você está dizendo que isto representa
a minha divindade, a minha pessoa. Então, irmãos, com bastante zelo pela palavra de Deus, evitemos qualquer tipo de imagem representando a divindade. Quero convidar os irmãos para louvarmos a Deus com um hino. Será o hino 323, Castelo Forte. Este hino foi composto pelo primeiro reformador, né? Houve os pré-reformadores, né? E este hino, escrito em momento de perseguição, justamente foi um daqueles que auxiliou, né, a igreja a voltar às Escrituras. Então, compôs este hino. Nós vamos louvar a Deus com este hino, que tem uma letra significativa, né, pelo que representa. Na verdade, a igreja foi liberta desses ensinos, de muitas superstições, né? E nós agradecemos a Deus pela vida desses homens. Nós vamos cantar a primeira e a segunda estrofe. Logo em seguida, nós vamos fazer uma pausa e vamos fazer uma oração de invocação. Depois cantaremos a quarta e a quinta, tá bom? Ao longo do hino inteiro, é um momento propício para o ofertório. Aquele que sentir o desejo de estar ofertando, terá oportunidade durante o cântico deste hino. Vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem, e louvemos a Deus. A estrofe 1 e a 2. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo trance agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas traz, e astúcias tão cruéis, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Vamos interromper um pouco, fazermos uma oração de invocação. Se porventura você tiver algum pecado não perdoado, alguma situação que você gostaria de apresentar a Deus, este momento é oportuno numa oração silenciosa, uma oração de invocação. Logo em seguida estarei orando em voz alta. Gracioso e poderoso Deus, nós entramos mais uma vez, ó Pai, ou continuamos diante da Tua Santa Presença, nesta vez para confessarmos a Ti o quanto somos pequenos, Deus, pecadores, falhos, e sabemos que não temos merecimento nenhuma de nossas obras, Deus, pode nos trazer algum tipo de mérito ou merecimento. Apenas a Tua graça, e é nela que nós nos fiamos, e apelamos pelas Tuas muitas misericórdias, Senhor, que nos conceda a bênção do Teu perdão. Perdoe nossas falhas e pecados,
Jamais nos lance em rosto, Senhor, como diz a sua palavra. Afaste de nós as nossas iniquidades, a lançando no mais profundo abismo. E coloque em nós, ó Deus, ou restitua em nós, corações puros e espíritos inabaláveis, para continuarmos, Deus, a cultuar teu santo nome e a servi-lo durante a nossa peregrinação nesta terra. No nome santo e poderoso de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Parte 3 do hino. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, ex-mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Os irmãos podem assentar-se. Hoje, por ocasião da ordenação de oficiais, nosso culto será um pouco, e também a ministração da Santa Ceia, né? Nós vamos passar neste momento para a mensagem, tá bom? Então eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro dos Provérbios, capítulo 11. Livro dos Provérbios, capítulo 11. Antes de leremos apenas um versículo aqui. Eu quero desejar a todas as mães da nossa igreja, todas as mães cristãs e todas as mães do nosso Brasil, um feliz Dia das Mães. Dizer que nós reconhecemos vocês como mulheres de fibra, lutadoras, e que são muito importantes para as nossas vidas, na nossa sociedade. Que Deus abençoe a todas as mamães. Provérbios capítulo 11, verso 16. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. Perdão, eu li o 10, perdão, irmãos, é 11. 11 e 16. Aqui, ó, me perdoe, tá bom? A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. A mulher graciosa alcança honra. A graça, a principal, a graça salvadora, a graça da sabedoria e a graça das situações que podem ser benéficas, elas provêm de Deus. E a mulher graciosa, nós vamos entender aqui,
a mulher que recebe a graça de Deus, ou que busca ser agraciada por Deus, essa mulher alcança honra. Nós vamos fazer uma pequena meditação acerca de 5 mulheres que foram mães e que tiveram circunstâncias diferentes nas suas vidas. 4 delas, circunstâncias extremas, que a grande maioria das mulheres nunca vão passar, mas elas nos deixaram um ensinamento. Uma delas, uma circunstância mais normal, que acontece com muitas mulheres, inclusive. Tá bom? Embora essa meditação vai falar de algumas mães da Bíblia, né, que são mulheres, evidentemente, esta meditação ela serve também para os homens, porque o mesmo Deus que operou nessas situações é o mesmo Deus que opera na vida de todo aquele que crê. Vamos fazer uma breve oração. Pai eterno, glorificamos o Teu nome, Deus, te rendemos graças. Nesse momento, Senhor, no momento que estamos cultuando o Senhor, e somente o Senhor é homenageado e adorado, nós lembramos, Senhor, que o Senhor preservou as mulheres com a sua missão de mãe, para que da mulher viesse o nosso Salvador. E nós queremos então, Senhor, homenagear a Deus essa sua ação, a Deus, essa sua ação que beneficiou toda a sua igreja, todo o seu povo, em preservar a mulher, porque da mulher veio o Salvador da humanidade. Quando a mulher se tornou mãe do nosso Redentor, nós pudermos, Senhor, fomos alcançados e pudermos, Senhor, alcançar expiação e propiciação. Nossos pecados foram cancelados e a ira do Senhor para conosco foi apaziguada através de Cristo. Por isso nós te homenageamos, Deus, agradecendo pela vida das mães. E pedimos, Deus, que o Senhor abençoe as mães da atualidade, as mães que fazem parte desta tua igreja, as mães de todo o seu povo espalhado em toda a face da terra, e todas as mães da nossa nação, do nosso país. Que o Senhor seja com elas, Deus, que o Senhor as acalente, que o Senhor as conforte, que o Senhor as proteja. Neste momento, Deus, nós pedimos a tua bênção sobre essa meditação que será ministrada aqui. Que teu Santo Espírito possa iluminar esta palavra já revelada. E que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, a primeira mãe que eu quero me relacionar aqui, me referir, é Eva. Eva, ela representa, nessa nossa pequena meditação, aquela mãe que por algum motivo tem um sentimento de culpa. Eu creio que nenhuma culpa, nenhum sentimento de culpa pode superar, não sei, eu creio apenas, pode superar o sentimento de culpa de Eva. Porque Eva, com certeza, quando ela desobedeceu a Deus e ela aceitou a ministração que Satanás fez ao coração dela, eu imagino que ela não tinha ideia de quanta tragédia, de quanta catástrofe, quantas adversidades poderiam acontecer. E embora no primeiro momento ela tenha ficado assustada, envergonhada porque percebeu que estava nua, com medo de Deus, teve esse sentimento de vergonha, de medo e tantas outras coisas, talvez um sentimento de desamparo quando ela foi expulsa do Éden, junto com seu marido, e todos esses sentimentos que não são fáceis de lidar com eles. Eu creio que quando um de seus filhos matou o outro, talvez tenha sido o pior sentimento que ela poderia cometê-la, porque além da dor disso ter acontecido, ela se sentia, eu não tenho dúvidas disso, responsável por aquilo,
porque ela foi a causadora da entrada do pecado no mundo, juntamente com Adão. Ela participou da queda, efetivamente. Ela foi uma agente da mensagem de Satanás para Adão. E o Senhor Deus levantou uma maldição sobre ela, porque quando houve o pecado, aconteceram algumas maldições. A terra entrou em maldição, de Gênesis. O Senhor Deus amaldiçoou Adão e falou: olha, agora, a partir do suor do teu rosto, com o esforço do seu trabalho, granjearás o pão para o teu sustento. Para a mulher ele falou: com dores dará luz a filhos. E colocarei inimizade entre você e a serpente. Ali, a mulher, ela acabou arrumando um inimigo forte. É por isso que nós, em hipótese alguma, os homens da igreja nunca devem se omitir e deixar as mulheres na frente de batalha. Nunca, em hipótese alguma. Para que essas mulheres não sejam vítimas fáceis dos ataques de Satanás. O homem, ele tem que aceitar e assumir a sua posição de homem, de líder da igreja e no lar. Ele nunca deve deixar a mulher à frente das decisões de todas as coisas, para poupar e proteger a sua esposa. E os homens da igreja para poupar e proteger as suas irmãs na fé. E Eva, então, quando aconteceu aquele homicídio, e pela primeira vez o sangue humano foi derramado na terra, Eva, com certeza, sentiu um peso imenso no seu coração. Além da dor de ver um filho matando o outro, ela, bem provavelmente, se sentia responsável, porque nós cremos que Eva, tanto Adão como Eva, eram seres muito inteligentes. E Eva, então, ela conseguia assimilar, reconhecer a sua parcela de culpa ali, conciliar aquele homicídio que houve, aquela tragédia que houve entre seus filhos, com o seu próprio erro lá atrás. Eu quero dizer a todas as mães que têm algum sentimento de culpa, porque é possível que tenham errado no caminho, como os pais também erram, todos os pais, todas as mães, porque todos somos seres humanos. E muitas vezes erramos também nessa tarefa tão difícil e tão complicada, que é criar filhos. Principalmente para a mãe, que tem um contato maior com os filhos. Não existe um manual que explique como a mãe deve agir. Cada filho ele tem um comportamento, cada filho é diferente. Filhos dos mesmos pais, do mesmo pai e da mesma mãe, já são diferentes entre si, de personalidade, de comportamento. Imagine, todas as crianças do mundo, todos os seres humanos. Não existe um manual que explique como a mãe deve proceder. Existem as mães mais velhas que orientam, mas as situações são imprevisíveis. E os erros, eles podem acontecer nessa tarefa nobre e difícil que é de criar filhos. E fatalmente os erros acontecem. Eu quero dizer, se alguma mãe tem algum sentimento de culpa hoje, saiba que Deus, Ele restaura a paz e a graça, seja na situação que for. Eva perdeu Abel e ficou Caim, em que Deus colocou uma marca, representando talvez aquele homicida. Nós vimos algum tempo atrás aqui, num sermão, que a descendência de Caim está dividida, diferente da descendência de Adão. Nós vemos aqui que Deus restituiu a Eva um filho que fosse igual a Abel, que não fosse homicida como Caim, e que dessa descendência viessem os patriarcas e viesse o povo de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 4, verso 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho,
a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, quando Eva talvez tenha pensado, falou assim, olha, agora a nossa descendência será uma descendência marcada pelo pecado, pelo mal, pelo homicídio. Deus então levanta um outro filho que ela reconhece que Deus deu este filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. De Abel veio Enos, e aí começou a invocar-se o nome do Senhor na terra. E mais tarde veio Sem, e desta descendência vieram todos os patriarcas. A segunda mulher, ela, talvez o que aconteceu com ela, talvez seja das que estamos comentando aqui, a situação mais comum. Trata-se de Ana. Ana também, ela não podia ter filhos, é o exemplo de Sara. A situação de Sara era mais extrema, né? Porque Sara, além de não poder ter filhos, ela já era uma mulher com idade avançada, e seu marido também já era um homem de idade muito avançada. Então seria impossível, aos olhos humanos, que Sara tivesse filho, mas ela alcançou a graça, porque havia promessa. Ana, ela não podia ter filhos, mas Deus a capacitou com um filho. Em Eva, nós vimos o sentimento de culpa. Em Ana, eu quero analisar com você sobre aquela mãe que tem um sentimento de não ser ouvida ou não ser atendida por Deus. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1. Leremos apenas 3 versículos. Todos conhecem, né? A história de Ana, Eucana e tudo mais. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Está um versículo tirado da oração de Ana. Se o Senhor se lembrares da tua serva, não te esqueceres, e deres um filho. Muitas mulheres têm esse sentimento igual a Ana tem. Talvez de não ser ouvida ou não ser atendida por Deus. Talvez não só porque ela não conseguiu ter um filho, mas talvez aquelas que já são mães e que oram pelos seus filhos e ainda não veem um resultado prático naquela oração que elas estão fazendo. E muitas vezes elas se sentem não atendidas, não ouvidas por Deus. Porque será que Deus não ouve a minha oração que faço com relação ao meu filho? Será que Deus se esqueceu de mim? Porque será que Deus não atende ao meu pedido? Isso é muito normal, não só das mães, mas de todos nós. Quando estamos aflitos ou desejosos de algo, nós esquecemos que o tempo pertence a Deus. Nós sabemos de cor que o tempo pertence a Deus, mas nós não aprendemos a lição que o tempo pertence a Deus. E quando nós estamos querendo ou aflitos com algo, nós queremos que o tempo pertença a nós mesmos e que no nosso tempo Deus demonstre uma graça, esquecendo que o tempo pertence a Deus. Ana, quando ela estava orando, não saía som, ela orava em voz baixa, mas os seus lábios se movimentavam, ou seja, isso nos mostra que ela estava totalmente entregue àquela oração. Ela esqueceu o que estava em volta, seus lábios mexiam, não saía som, mas ela estava totalmente mergulhada na sua busca a Deus. E aí o Eli, ele fala: olha, você está embriagada, porque você está mexendo os lábios. E ela responde assim para ele, falou assim: não, meu Senhor, não estou embriagada, não tomei vinho, nem bebida forte, não fiz nada disso, eu sou uma mulher perturbada. Ela fala isso para ele: eu sou uma mulher perturbada. Você pode até pensar que eu estou embriagada, você talvez esteja vendo somente o exterior, mas eu nem percebi que meus lábios estavam se mexendo, porque eu estou mergulhada no que eu preciso.
Eu estou mergulhada na fonte da minha graça. Eu estou mergulhada naquele que eu sei que é o único que pode solucionar o meu problema. Eu não estou querendo com aparências demonstrar que estou embriagado ou que não estou embriagada, se tomei vinho, se não tomei vinho. Eu não estou preocupada com isso. Eu estou mergulhada na minha petição, porque como uma mulher perturbada, mas que conhece o Deus do universo, que governa a história, eu estou mergulhada nele e não sei o que está acontecendo aqui. Eu não sei se meus lábios estão mexendo ou não, mas eu estou falando com o Criador dos céus e da terra, o único que tem poder para socorrer o seu povo. E ela fala: Senhor, não te esqueça de mim. E então vemos aqui no verso 17: Então ele respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O sacerdote conseguiu perceber que aquela mulher estava sincera na sua oração. Alguns minutos atrás, ele precipitadamente achou que aquela mulher estava embriagada. Depois ele viu que de fato era uma mulher perturbada, mas era uma mulher que estava perturbada pela circunstância da sua vida, mas era uma mulher que confiava em Deus e estava buscando em Deus e mergulhada em Deus. E ele reconheceu isso. E ele falou: vai-te em paz. Acabou a censura, acabou as críticas. Ele falou: vai-te em paz e o Senhor te conceda. O pedido da tua oração, e a oração dela era: Senhor, se não se esqueceres de mim, se não esqueceres do meu pedido, se não esqueceres da minha aflição. E aí vem o verso 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado um devido tempo, deu à luz ao seu filho. É interessante que o pedido dela foi que Deus se lembrasse dela. E no tempo propício, lembrou-se dela o Senhor. Eu não tenho nem dúvidas que foi o próprio Deus que moveu Eucana para buscar Ana ali. Foi o próprio Deus que moveu Ana para coabitar com seu marido. Eu não tenho dúvida que o Criador do universo controla e conduz todos os momentos, segundos da história humana, e nada passa desapercebido a Ele. E tudo que Ele faz, mesmo que entristeça alguém por algum tempo, segundo Lamentações 3, Ele faz para um fim proveitoso. Então Deus lembrou-se da oração de Ana, aquela oração onde ela pede que Deus não se esqueça dela. Então aquela mulher que tinha o sentimento de não ser ouvida ou não ser atendida por Deus, alcançou graça. Aquela mãe que tinha o sentimento de culpa, alcançou graça. Aquela mãe que tinha aquele sentimento de não ser ouvida ou não ser atendida, alcançou graça. A situação mais dramática, a situação mais dolorosa, que na verdade, irmãos, eu não gosto nem de comentar muito, mas como é a santa palavra de Deus está aqui, nós vamos falar dela também, é de uma mulher chamada Rispa. Se você quiser ver, está aqui mesmo em segundo livro de Samuel, capítulo 21. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Saul, ele fez um grande mal aos gibeonitas. E em algum momento, a terra, Davi percebeu que havia fome prolongada na terra. E Davi buscou em Deus por qual o motivo de estar acontecendo isso. Vamos ver aqui, capítulo 21 de 2 Samuel, verso 1 e verso 2. Houve em dias de Davi, fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor
e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restos dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul... obrigado. Deus abençoe, mãe. Obrigado pela nossa assistência. Deus abençoe. Sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas, verso 2, ele lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restos dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa como Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? A resposta dos gibeonitas no verso 5 vai envolver diretamente a mãe que nós vamos comentar aqui. Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, e de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Resumindo a história, os gibeonitas não eram para ser afrontados. E Saul matou alguns deles. Preço de sangue indevido. E o tempo passou e Davi percebeu que a bênção de Deus não estava mais ali sobre eles, como era. Haviam 3 anos consecutivos de fome na terra. E Davi então vai buscar saber o que aconteceu, e ele percebe que há um preço de sangue aí, uma causa de sangue, né? Melhor, uma culpa de sangue, verso 21, né? Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Havia algo aqui que não havia sido reparado. É por isso que nós precisamos confessar a Deus as nossas falhas e pecados. Havia algo ali que não havia sido reparado. Irmãos, questões do Antigo Testamento, mas o conceito de Deus não muda. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E os gibeonitas, e Deus fala para Davi que a culpa de sangue ali. E Davi então procura o rei gibeonita e eles falam: olha, a gente não quer ouro, não quer prata, nós não queremos matar ninguém de Israel, nós não estamos responsabilizando Israel pelo que Saul fez, mas eu quero 7 homens da descendência de Saul, que nós vamos enforcar esses homens para perdoar essa culpa. E aí então Davi falou: tá bom. E aí entra o verso 8, Rispa. Esses homens foram enforcados, os filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete. Não confundir esse Mefibosete com o filho de Jonathan, que também se chamava Mefibosete. Verso 8: porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa cevada. Começou o drama desta mãe. O rei teve que entregar seus 2 filhos, Armoni e Mefibosete, para que a culpa de sangue que o seu ancestral Saul havia cometido. Então Rispa, verso 10, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha,
é uma rocha grande. Desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. Irmãos, isso aqui durou meses. Desde o princípio da ceifa até o tempo da chuva. Durou alguns meses. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. Essa mulher, ela ficou durante esses 2 períodos, fim da colheita até a época da chuva novamente, ela ficou ali protegendo os cadáveres dos filhos dela, que com certeza foram decompostos ali, mas ela queria um sepultamento para eles. E ela não permitia que as aves do céu vinham comer ele, nem os animais da noite. Imagina-se, a Bíblia não fala isso, mas imagina-se o desespero dessa mulher, que ela fez sua tenda sobre uma penha e ficou lá ao sereno. Comia o que tinha por ali. E a atenção dela era totalmente voltada àqueles 2 filhos dela. Ou melhor, os restos mortais. E deixa assim, sabe? E ela ficou o tempo todo ali. Tá? E tem uma ilustração que se imagina ela vindo com uma tocha à noite, uma tocha acesa para espantar animais noturnos. O que ela poderia fazer com aqueles animais? Mas alguém contou isso para Davi. Está lá no verso 11. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então Davi mandou pegar todos os restos mortais e enterrar junto com o de Jonatas e o de Saul. E mandou pegar ali os ossos mortais e fizeram o sepultamento dos filhos desta mulher. Rispa alcançou graça, aquela que tinha um sentimento de abandono contra os seus filhos. Por que os meus filhos foram vítimas dessa situação? Porque entre tantos homens, logo os meus filhos tiveram que ser vítimas dessa circunstância. E ela tinha aquele sentimento de abandono, e o coração dela não descansou até que aqueles filhos foram sepultados. Irmãos, eu quero dizer para mães cristãs que porventura tenham passado esse drama terrível de perderem seus filhos. Creiam na promessa. Se você é uma mãe que não é cristã, busque o Senhor teu Deus. Busque Ele, busque que a graça dele te alcance. Se você é uma mulher cristã e passou esse drama, descanse, porque a separação é só temporária. A graça de Deus se manifestará eternamente sobre a vida de cada um de nós. E aqueles que amamos e que já estão lá, nós reencontraremos. Aqueles que morreram no Senhor, nós reencontraremos um dia. Depois, irmãos, Joquebede teve um sentimento de perda. Está lá em Êxodo, capítulo 2, verso 2. Êxodo, capítulo 2, verso 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Todo mundo conhece a história, nós não vamos abordar a história por uma questão de tempo. Trata-se de Joquebede, a mãe de Moisés. O faraó havia dado ordem para as parteiras que matassem todos os meninos que nascessem e preservassem a vida das meninas. 2 dessas parteiras, Sifra e Puá, decidiram desobedecer o faraó e preservar a vida dos meninos. Então, quando nascia menino, ela entregava para a mãe, né? E a mãe então tomava a decisão. E a mãe de Moisés guardou o menino, abraçou o menino e falou: olha, ele vai ser morto quando os egípcios perceberem que ele está aqui. E ela então
Imagina o coração de uma mãe ter que fazer isso. Ela preparou um cesto, calafetou com betume para que não afundasse, colocou o menino no rio e confiou em Deus, confiou totalmente na providência de Deus, que algum milagre, alguma coisa acontecesse e aquele filho dela fosse preservado. E de fato, foi isso que aconteceu. Todos conhecemos a história, né? A filha do faraó estava se banhando ali, achou o menino, foi criá-lo, levou para o palácio e pediu para a própria Joquebede, né, criar o seu filho. Mas eu quero falar a respeito do sentimento de mãe. Com certeza, ela teve aquele sentimento de perda. Eu vou ter que abandonar o meu filho. Ela não tinha outra coisa a fazer, porque se ela não tivesse o filho ali, o filho morreria. E ela confiou na providência de Deus, mas ela sentiu aquela dor terrível no coração, aquele sentimento de perda. Mas ela encontrou graça, porque a filha do faraó acolheu o menino e, pela misericórdia de Deus, sem saber que Joquebede era a mãe do menino, Joquebede foi a escolhida para criar a criança. E por fim, Maria, a mãe do Senhor Jesus. Maria vai representar para nós aqui o sentimento de ser incompreendida. Vamos lá, Mateus capítulo 1, verso 19. Mateus capítulo 1, verso 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Isso aqui era assim, irmãos. Nos tempos bíblicos, vamos pegar aqui no Novo Testamento, tempo de Cristo, tá? Não havia namoro, não existia namoro. O que existia era o desposar. Como é que funcionava isso? Então, se um jovem se interessasse por uma jovem e eles quisessem... Claro que tinha aquelas situações onde um era prometido para o outro e tal. Estamos falando de situações normais. Então, um jovem se interessou por uma jovem ali e era por ele. E aí o jovem pediu a mão daquela donzela, né, em casamento e tudo mais. Funcionava, era habitual, não existia o namoro. Era algo chamado desposar. Que era isso? Era um período de 1 ano, onde este casal, eles permaneciam juntos, morando juntos, mas sem se tocarem. Eles não podiam ter nenhum tipo de carícia, de nada. O objetivo, eles tinham que permanecer ali em santificação, até confirmarem o matrimônio. O objetivo disso era ver se havia uma compatibilidade entre eles. Se eles poderiam, se de fato, depois desse período, eles poderiam abreviar esse período e chamar os pais, chamar o sacerdote. Então, nós já estamos decididos, né? Mas o período era 1 ano. E esse período era um período para eles analisarem se havia alguma compatibilidade, se eles queriam de fato manter uma vida juntos ali e tal. Então tinha esse período. Mas nesse período não havia o relacionamento sexual. E aí aconteceu tudo isso. O anjo apareceu para Maria, e Maria então acabou sendo, Jesus começa a ser gerado ali pelo poder do Espírito Santo. E Maria fala com José, e José fala: olha, eu fui traído, porque de fato essa mulher está desposada comigo, mas não fui eu que deitei com ela, e agora ela está grávida. Então, de fato, ela certamente ela se deitou com outro homem que eu nem sei quem é. Mas a Bíblia aqui diz que José era um homem bom, e José não quis difamá-la. Então José resolveu deixá-la secretamente. José, nesse momento aqui, ele poderia chamar os anciãos, explicar a situação. Maria poderia ser apedrejada, mas ele não tomou essa postura. Ele falou assim: olha, eu vou deixá-la secretamente para que não seja infamada, que as pessoas não falem dela, para que aí depois seja o que Deus quiser com a vida dela. Mas eu não vou tomar nenhuma
atitude contra ela. E aí depois o anjo apareceu. Mas até o anjo apareceu explicar para José, Maria, ela teve esse sentimento de ser incompreendida. Como explicar uma coisa dessa, né? Quantas vezes uma mãe, ela é incompreendida? As pessoas pensam que ela fez algo que ela não fez. Ou as pessoas acusam dela ter feito algo que na verdade ela não fez daquele jeito. Ou uma situação qualquer que acometeu e que as pessoas façam uma leitura que não é a leitura verdadeira sobre a vida dela. E ela então se sente incompreendida. Mas Maria também alcançou graça. Se nós vermos ali em Lucas capítulo 1, verso 46. Não vamos ler inteiro o cântico de Maria, né? Mas ela faz esse cântico aqui quando ela percebe, né? Quando José a aceita e ela percebe que está gerando realmente o Salvador da humanidade. E o cântico vai até o verso 56, mas vou ler só 2 versículos. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então Maria também alcançou graça. Nós vemos aqui 5 mulheres, 5 experiências diferentes e 5 sentimentos diferentes. Esses sentimentos, eles podem, ao longo da história, habitar o coração de outras mães. Não as mesmas situações, mas os mesmos sentimentos que elas tiveram. Ou até mesmo, qualquer um de nós, homens, comum até, termos algum tipo desses sentimentos. Culpa, abandono, ou aquela tristeza por perceber o abandono nas pessoas que amamos, que foram abandonadas por alguma situação, rejeição, perda, incompreensão. Mas todas essas pessoas alcançaram graça. E eu quero terminar esta meditação dizendo que a dinâmica da vida, ela acontece. E na dinâmica da vida, esses sentimentos podem fluir em cada um de nós. Mas nunca pense que porque a situação está assim, ela sempre vai continuar assim. Porque nós temos um Deus que é provedor. E esse Deus que é provedor, Ele providencia a graça também sobre as nossas vidas. Eu quero terminar com 2 versículos do profeta Isaías. O primeiro, Isaías capítulo 59, verso 1. Talvez você esteja experimentando neste momento sentimento de culpa, de abandono, de rejeição, de perda, de incompreensão ou qualquer outra coisa. Eu quero te apontar um caminho dentro da situação que você está vivendo. O profeta Isaías, capítulo 59, verso 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. As mãos de Deus não estão encolhidas para te salvar eternamente e das situações que te oprimem. E nem o seu ouvido está fechado a ponto dele não poder te ouvir. E para terminar, se você quiser voltar 2 capítulos aí, capítulo 57, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito no alto e santo lugar,